A gente vai ter um painel agora sobre ROX, Return on Experience, com a PwC, Resultados Digitais e Liferay. E para isso eu gostaria de chamar o Luiz Gustavo Pacete, do Grupo Meio e Mensagem. Ele vai assumir o comando do debate aqui. E também chamar de volta a Érica Tornício, Emanuel de Mateu e também David Morel. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo. Érica, de volta. Fique à vontade. Pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença de vocês. Deixa eu fazer uma pesquisa antes aqui da gente começar a nossa conversa. Levanta a mão para mim, por favor, quem nos últimos meses recomendou um serviço para alguém? Cara, eu achei muito legal, tive uma experiência muito boa. Levanta a mão. 30%. Quem recomendou um serviço não recomendou? A experiência foi horrível, não compro mais, não quero saber. Minha experiência foi muito ruim. Quem? Um pouquinho menos. A gente começou a conversar ali um pouco antes para falar sobre o assunto desse painel, e no fim, o nosso painel fala sobre métricas, né? No fim das contas, a gente estava falando sobre experiência de companhia aérea, de milhas. Olha só o quanto esse assunto da experiência e da entrega está no nosso dia a dia, está na nossa vida. No fim das contas, não é sobre a plataforma, não é sobre o software, não é sobre a tecnologia. É sobre a entrega de experiência. E por que eu fiz essa pesquisa e estou dando esse exemplo? A expansão do que a gente vai falar aqui sobre o que é um valor, o que é uma entrega, o que a gente consegue medir, está baseado nisso. Então, assim, o ROX, que o David vai falar um pouquinho melhor sobre a métrica e sobre como ela funciona, ela bate nessa extensão. O quanto, muitas vezes, no meio mensagem, a gente fala muito sobre marcas, investimento em comunicação. Às vezes, você tem uma comunicação perfeita, conectada, dialogando com o seu consumidor. E chega na experiência, você bate cabeça. Então, por isso faz muito sentido ter um painel de métrica aqui hoje. David, começa para a gente explicando um pouco sobre por que a gente está falando de ROX e como aplicar, qual o conceito por trás dele. Boa tarde, pessoal. Bom estar conversando com vocês de novo. De maneira polêmica, né? Polêmica. Ela pediu, então vamos... Vamos gerar uma Fim de polêmica. tarde também, né? Vamos... Brincadeira. ROX é um conceito que a gente lançou esse ano, globalmente, que é o Return Over Experience, né? A gente está acostumado a ver aí o Return Over Investment, né? Então, e que na nossa visão, quando a gente começa a falar do mundo conectado e do cliente, que na verdade é uma pessoa passando por diversos canais, acaba sendo muito cilado, que é o que a gente estava falando antes. O Return Over Experience deveria ser, ok, para cada experiência nova que eu gero, qual que é o valor daquilo? Eu vou fazer a criação de um aplicativo, esse aplicativo, quanto que ele custou? Ele custou 100. Ele vai vender, o consumidor vai comprar lá no aplicativo de e-commerce, vai comprar quanto? 200. Então quer dizer que o retorno dele é esse? É o 200 sobre 100, 100%? Não. Porque o que aquilo lá influenciou na jornada do consumidor como um todo? Como que aquilo complementa os demais canais? Será que eu consigo migrar do offline para o online? Então, o ROX ele vem para quebrar justamente esse paradigma, para falar, olha, não é cilado, não adianta você olhar para o investimento em si, qual que é o retorno que ele traz, mas é você olhar qual que é a jornada do seu cliente e qual que é o valor que você está trazendo sobre a jornada como um todo. Como que eu consigo, de alguma maneira que é customizada, que é personalizada para cada tipo de clientes, trazer um valor que é adicional e não só sobre aquele investimento. Até porque é um conceito que se aplica não só quando você está fazendo um projeto e você tem um investimento novo. Às vezes você nem tem um investimento, às vezes você está falando de coisas que são menores, como um treinamento, uma capacitação de funcionários, isso vem tudo muito amarrado. Você tem que criar a experiência, geralmente, do lado de dentro da sua casa, para conseguir que isso transpareça para o lado de fora e para o seu cliente, e isso gere algum valor. Me interrompe aí se eu estou sendo muito teórico aqui, Luiz. Sim, eu acho que jornada que é uma palavra-chave. Eu coloco a Manuel e a Érica na conversa. Jornada é uma palavra-chave. Eu acho que durante o dia a gente vem falando aqui sobre dados, sobre customer centric, a gente vem falando sobre experiência. Onde estão as dores aqui? A gente falava um pouco antes sobre cultura, às vezes bater na mesma tecla. É no mindset, são nas ferramentas, é no investimento, Érica, começando com você. Onde estão as dores que a gente precisa resolver para que essa compreensão, que às vezes parece básica, muitas vezes não é, para muitas empresas?
As dores podem estar em várias etapas da jornada, né? E a gente trabalha com B2B, né? A gente trabalha no nosso cliente são empresas também. Então, o cliente tem uma dor quando ele está contratando, né, o produto, o serviço que ele quer resolver, né? No nosso caso, a dor principal é que ele quer vender mais, né? Então, assim, como eu uso o meio digital para atrair mais clientes para o meu negócio. Essa é a dor número 1 quando ele está buscando a solução. E muitas vezes, ao longo da jornada, conforme a gente tem o time de CS engajado com esse cliente, é super importante revalidar qual que é a dor naquele momento para o negócio do cliente. Porque muitas vezes tem uma mudança dentro da empresa, ou eles estão lançando um produto novo, e a necessidade dele muda. E daí, como a gente adapta, como a gente entrega a experiência dele de acordo com a necessidade do negócio dele naquele momento. Emanuel, a gente estava falando um pouco sobre a questão de bater na mesma tecla e na questão cultural, né? Vocês lidam com diversos perfis de empresas e a gente vem falando muito sobre transformação digital. A transformação digital ela se tornou inevitável para muitas empresas, e todo mundo tem que se movimentar. Qual é o desafio? Não só de levar a parte de cultura, de trabalhar, mas como também de propor soluções, propor ferramentas que se encaixem nessa customização para as empresas, para os consumidores. É interessante a pergunta. Dentro da temática que a gente está tratando, o ROI é mais popular do que o ROX, porque ele é uma métrica tangível, né? Você calcula o retorno sobre o investimento. O ROX, nem sempre você tem essa métrica tangibilizada, né? Se você lança um novo produto, se você faz um revamp na jornada, você não sabe que resultado isso vai produzir. A gente imagina que vai produzir um resultado positivo. Dentro do cenário do ROX, e desse processo de transformação digital, uma das coisas que me chamou muita atenção no paper da Price foi o foco no funcionário, o foco no colaborador. E eu acho que aí está a chave para que os processos de transformação realmente aconteçam. Por quê? Muitas vezes, para a gente focar na melhor experiência do usuário, do nosso cliente, a gente tem que renunciar a uma receita de curto prazo. Vou dar um exemplo. Se tem um produto mais vencedor da concorrência, você precisa lançar esse produto que vai canibalizar parte da tua receita, imagina o que é convencer os stakeholders internamente de que esse é o melhor caminho para você fazer uma defesa de base e você deixar o teu cliente final mais feliz. Então, dentro dessa temática de foco na experiência do colaborador, no que diz respeito, na minha opinião, principalmente à autonomia que eles vão ter para executar isso com foco no cliente final, eu acho que é o maior desafio nesse circuito todo. Até porque vamos pegar um exemplo de um ponto de venda, né? Às vezes você, como eu falei, você tem toda uma comunicação, investimento em comunicação, chega no ponto de venda, você tem aquela comunicação truncada, ou a gente está às vésperas da Black Friday, por exemplo, a gente sabe que a Black Friday está cada vez mais equilibrada, o físico também, o omnichannel se tornou importante, então você passa a ter essas fricções. Tem uma outra questão muito envolvida nessa discussão. Eu fico imaginando, a gente fala muito sobre automatização, né? Os chatbots estão aí, os sistemas de inteligência artificial, voz. Eu queria colocar um pouco em contexto o que a gente está chamando de experiência do ponto de vista de humanização versus o que a gente está falando de automatização, entendem? Porque assim, você tem muitas empresas investindo no chatbot que se busca uma linguagem natural para conversar comigo. Como equilibrar isso? Como colocar o humanizado e o automatizado num contexto de experiência? Quer começar, Erika, por favor? Eu posso começar, e esse é um tema que a gente discute muito, né? O quanto que a gente consegue oferecer a solução digital, né, via bot, via conteúdo digital, de uma forma contextual, né, onde o cliente precisa, e principalmente nos casos onde a necessidade é transacional.
né? O humano não faz a diferença naquela interação. E a gente realmente concentrar o nosso esforço humano para aquilo que o humano faz a diferença, na customização, em entender a necessidade de quem está do outro lado e conseguir adaptar o contexto para entregar a melhor experiência para aquele cliente. Então, eu acho que é esse equilíbrio que a gente constantemente está buscando. Como eu identifico aquelas necessidades que são mais transacionais e eu automatizo no contexto onde o cliente se encontra naquele momento, que daí eu estou entregando a melhor experiência possível para ele, e para aquilo que o humano faz a diferença, porque tem um componente de educação, tem um componente de estratégia, eu uso o atendimento humano, a relação humana para fazer essa diferença. David, como que a gente colocaria isso no contexto, na interface do consumidor, né? Essa divisão entre o que é mais coerente quando chega para mim, que no fim estou olhando a experiência como um todo. A Érica está falando, eu estou pensando aqui, no final do dia, é o ponto de vista de fora para dentro, né? Se eu estou olhando onde que é a jornada e que tipo de decisão que eu tenho que tomar, eu diria quais são os pontos que eu posso estar perdendo valor no meu relacionamento com o consumidor se eu simplesmente fizer a automatização. Aonde que eu posso estar deixando valor na mesa? Onde que eu posso estar deixando de resolver uma dor que ele tem? No final do dia, você tem que conseguir mapear a jornada, eu acho que isso também fala com o conceito do ROX, de entender onde que são os pontos que você tem o maior retorno. Quais são as experiências daquela jornada que você tem o maior retorno, e, de repente, para capturar, você quer deixar alguém que consiga ser o dono daquilo. E quais são os pontos em que você pode fazer a automatização e, de repente, investir um pouco menos, porque, de repente, o consumidor ele não está dando toda aquela importância. É sobre escolhas, né? A intenção, quando você faz o mapeamento da jornada e quando você faz esse desenho do seu retorno, não é que você invista em absolutamente tudo. Pelo contrário, é saber escolher aonde não investir também. Não dá para fazer tudo. Não dá para tratar todos os tipos de consumidores. Agora, se você fizer a priorização correta e entender o que dá aquele, a gente chama de momento mágico, né? O que gera aquela mágica perante o consumidor? Pô, é ali que eu vou investir, porque é ali que ele vai ficar encantado, é ali que ele vai me divulgar numa rede social e vai contar para os amigos dele que ele teve uma experiência diferenciada, né? É interessante esse tema. Eu lembrei, a gente tem que estar bem atento, né, aqui para conseguir responder rápido a tua linha de raciocínio, né, Luiz? Não, já passa. Você vai fazer uma pergunta fácil aí nesse meio do caminho, né? Mas eu lembrei de uma visita que eu fiz num cliente nosso lá do Chile, que é um banco de investimentos, tá? E eles estavam nessa vibe de fazer um revamp da experiência digital deles. Eles queriam trocar todo o online banking, criar um app, enfim. Eles estão em linha com o conceito base zero do processo de transformação digital, que é o quê? Eu vou otimizar os custos de transação. Entendam custos de transação, tudo que faz uma empresa se movimentar. Tá? Os custos transacionais de uma transação na internet, eles são marginais, eles são muito pequenos. Então, todas as vezes que eu retirar uma possibilidade de chamada a um call center, eu otimizo um custo de transação, por exemplo. Né? E aí eu fiz uma simples pergunta para os caras que mudou um pouco a linha de direcionamento estratégico que estava sendo tomada. Eu falei, quantos anos tem a audiência de vocês? Mais 70% da base das pessoas que faziam investimentos nesse banco tinham mais de 60 anos. Falei, olha, tomando como base a minha mãe, ela nunca vai usar um app para fazer um investimento. Ela faz o que o gerente do banco liga para ela e fala, olha, aplica aqui nesse CDI e tal. Ela não sabe nem o que é CDI, ela vai lá e aplica o dinheiro. Eu falei, vocês estão investindo em canais digitais, tirando o processo humano, quando as transações desse banco de investimentos eram feitas muito por telefone, e eu não sei se vocês vão ser eficientes no longo prazo. Então, repensem um pouco essa estratégia. E eu acho que a causa disso tudo é o seguinte, quando a gente fala em otimizar o custo de transação, e a gente coloca a tecnologia como protagonista, aí eu faço sempre essa reflexão. Eu observo que as profissões de pessoas que cuidam de pessoas são muito mal remuneradas na América Latina. Se você tomar como base, por exemplo, um enfermeiro, um atendente do call center. Então, eu acho que a raiz está aí, sabe? Você precisa ter uma estratégia de humanização desse processo e contratar melhor e capacitar melhor essas pessoas, valorizá-la mais, né? É aquela velha pergunta,
qual o valor de um atendente de serviços gerais, o cara que limpa um hospital, deixa tudo limpo, desinfetado, para um paciente crítico? Qual o valor dessa pessoa e de um broker de Wall Street em 2008, na época da crise? Quem gera mais valor para a sociedade? Essa é uma discussão interessante. Eu acho que ela tem a ver um pouco com essa nossa, eu não sei, esse moto que a gente entra de tipo, ó, vamos usar tecnologia para tudo. Mas, talvez esse não seja o cenário. Tecnologia tem que ser sempre o meio. A gente tem que sempre cuidar desse processo de o human to human, não é? Sabe o que é interessante essa reflexão? Porque assim, a gente fala muito sobre tecnologia, sobre automatização, XR, VR, realidade aumentada, enfim, e o que vai surgir por aí. Muitas vezes você fica numa ansiedade tão grande, né? Como você falou, eu preciso ter um app. Meu concorrente tem um app e você toca num ponto que é o básico às vezes, e que isso está ligado com uma experiência na ponta. É o básico. Às vezes eu quero investir numa plataforma, eu quero ter um óculos de VR para dar uma experiência e eu não estou atendendo fazendo o básico. Acho que tem um pouco sobre isso. Eu vou pegar um gancho sobre essa questão de modismo, de às vezes não olhar para o básico, para falar um pouco sobre Netflix, Amazon, né? Muitas vezes a gente olha para fora e fala assim, caramba, olha a experiência da Amazon, olha a experiência da Netflix, olha como os caras chegaram no Brasil, olha a relação que eu tenho. E aí eu fico me perguntando o quanto às vezes a gente não supervaloriza experiências lá fora e esquece um pouco do que a gente tem aqui. Até porque a gente tem um contexto de país e a gente está falando de Amazon, de logística muito complicado. Eu queria colocar isso para vocês, assim, o quanto que a gente tem internamente, apesar dos desafios, possibilidade de ter todas essas entregas que a gente está falando aqui. Quer começar? Vamos lá. No quente, né? Era uma pergunta fácil, né? Era um debate fácil. É fácil, hein? Pediram polêmica, né? O Luiz só está sendo justo ao pedido de polêmica. Mas eu acho que aí entra justamente o componente que a gente está discutindo aqui. Realmente, ninguém nessa sala precisa ser educado das dificuldades que a gente tem no Brasil. Acho que logística é uma delas, né? Que dificulta muitas vezes a atuação, a própria educação, né? Então, o quanto é importante o investimento de educação dos clientes e do público interno, né? Então, na minha área, né, para construir Customer Success, a gente tem que educar o público em Customer Success. Não é uma disciplina que a gente tem profissionais prontos no mercado. Então, a gente teve que realmente pensar e construir, já pensando na educação do time interno para entregar essa experiência para o cliente. Então, eu vejo que educação como um negócio, né? E as oportunidades que educação gera, tanto para fora quanto para dentro, é uma grande alavanca que a gente tem aqui no Brasil. Para uma empresa como vocês, que estão em vários países e que a gente está falando de dinâmicas de mercado, né? Como é explicar o Brasil e colocar o Brasil nesse contexto, né? Explicar o Brasil é difícil, né? Para quem não é brasileiro. E eu fico danado quando eu vejo falando mal do Brasil lá fora, né? Eu disse que só pode falar mal do Brasil brasileiro, né? Quando o outro fala mal, a gente se chateia. Mas dentro dessa temática Latinoamérica e puxando para essas soluções estrangeiras que você falou, Luiz, indo um pouco numa análise mais primitiva, por exemplo, do Uber. A gente tem uma piada interna dentro da Life que a gente não fala dos mainstreams de transformação digital, Airbnb, Uber. Né, olha, a gente não falou de Uber e Airbnb aqui ainda. Mas eu não vou falar de Uber tecnologia, o quanto Uber transporta você do ponto A para o ponto B. Isso vem acontecendo há 200 mil anos já, né? O que foi realmente a discussão primitiva é a seguinte: o que o Uber chamou tanta atenção? Porque ele colocou o usuário no controle. Ele trouxe uma sensação de segurança que outra situação... Pega um táxi no Rio de Janeiro. De vez em quando fica meio tenso o negócio, lá em Recife também, né? Se você não conhece o caminho. Então, você ter o controle, você está vendo o caminho do GPS, você sabe que o Waze é uma aplicação confiável. Então, no final das contas, várias dessas soluções, elas solucionam problemas primitivos, né? Se a gente fosse citar Maslow aí, vem a questão da segurança, de você ter o controle. Então, por isso que eu acho que elas foram tão alavancadas dentro do cenário, principalmente latino-americano, que muitas vezes é
é um pouco complicado. Como é que eu explico, por exemplo, o México para um norte-americano que às vezes tem medo de visitar lá? A gente brasileiro vai para lá achando o máximo, né? Navega no DF como se estivesse andando aqui em São Paulo. Mas para um estadunidense é complicado. E o Uber, para esse cara, é o máximo de segurança que ele vai ter na cidade do México. Então, explicar isso dentro de um cenário tecnológico é mais por essa linha primitiva de sentimento, eu acho que talvez seja uma das vertentes. Eu não sei se você pensou nesse dado para usar esse exemplo, mas recentemente eu vi que entre as 5 principais cidades do Uber no mundo, de negócios, de volume de negócio, São Paulo, Rio de Janeiro e México estão entre as 5 maiores. Não sei por quê. São Paulo é a segunda, acho que só perde para Nova York, se eu não me engano. Eu acho que posso... Por favor. Acho que tem um lado local nosso que a gente também, talvez seja informal e a gente não valorize, mas a gente tem na nossa cultura um certo nível de criatividade que é interessante. A gente importa coisa muito fácil, então é natural a gente valorizar os de fora. Lá embaixo a gente estava falando da Amazon e tudo isso. Mas uns 5 anos atrás, todo sábado eu fazia feira. Feira de rua, né? Tinha uma feira ali perto de casa. E, de repente, um sábado não deu, no outro a gente foi, o cara sentiu falta. Tá aqui o meu celular, quando você precisar, me manda um WhatsApp. Tá bom. Fim de semana seguinte, WhatsApp para o cara da feira. Olha, tá isso que eu quero, é banana, é mamão, é alface. Fizemos um pedido. Era a banca de fruta, né? Mas aí você já pergunta, mas e se eu quiser uma carne? O cara respondeu, não, eu passo na outra barraca e compro também. Fantástico. Nunca mais fui à feira. Todo sábado, mandava um WhatsApp, ele entregava toda a compra do que vinha da feira, seja fruta, seja verdura, seja carne, qualquer coisa que fosse. O que é isso? Mobile commerce? Era um marketplace? É um e-commercezinho? Não sei. Ele também não sabe, mas não importa. O serviço que eu tinha ali, ele era muito mais personalizado e customizado do que provavelmente eu conseguiria ter num desses serviços Prime de primeiro mundo, né? Mas, às vezes, a gente não percebe, de repente, a criatividade está ali, a localidade está ali, né? Aquele negócio é brasileiro, é nosso, e dá orgulho de contar isso, né? Malemolência, né? Não é? Tanto que a gente vira um case de WhatsApp, né? Mesmo no board do Facebook, é difícil entender porque que o não message, o WhatsApp tem o potencial que tem aqui. Eu tenho mais 2 perguntas, uma média e uma mais pesada, se preparem. A média é o seguinte, a média também tem relação com isso que a gente estava falando. A gente olhou muito a perspectiva das empresas, já, 5 minutos, entendi. A gente olhou... A gente olhou muito a perspectiva das empresas e a gente começou a falar um pouco do consumidor aqui no Brasil. Agora, o oposto, assim, o que esse consumidor também ajudou e provocou nos processos de mudança? Então, assim, se a gente está hoje aqui falando de ROX e falando da importância que ele tem, é porque esse consumidor provocou. Então, assim, o quanto que ele, com a sua exigência, com o seu parâmetro, com o seu poder de comunicação, forçou para que a gente hoje estivesse aqui falando sobre isso. Essa é a média, depois tem para encerrar. Bom, acho que a primeira coisa que vem à cabeça aí é o fenômeno da mídia social, né? Todo mundo tem um megafone no bolso, né? E daí isso acabou tomando uma proporção muito grande, gerando um impacto muito grande para os negócios, né? As pessoas não levam mais do que alguns segundos para comparar empresas, comparar ofertas, comparar experiências na ponta dos dedos e tomar uma decisão de compra. E, ao mesmo tempo, compartilhar aquelas que são negativas ou aquelas que são positivas, né? Então, o fenômeno da mídia social e do poder de, a qualquer momento, em qualquer lugar, compartilhar, pesquisar, comparar produtos, comparar ofertas, fez com que as empresas tivessem que se movimentar muito rápido para se adaptar e para criar experiências que ficassem à frente, né, nesse megafone que está nas mãos de todo consumidor. David, quer completar? Não, eu acho que é exatamente isso. Complementaria dizendo,
a gente está pensando do ponto de vista do consumidor e, no final, somos pessoas, né? Então, não é somente a experiência que eu tenho fazendo compras. De repente, as ferramentas que eu passo a utilizar no dia a dia, eu começo a fazer uma pressão interna na minha empresa, para o meu cliente, para o meu fornecedor, para os meus pares, para começar a ter uma facilidade de interação, de transporte, a gente estava falando do Uber, da mesma maneira. Conforme as indústrias vão se mesclando e tem menos fronteira, se de repente tem um aplicativo do banco que eu consigo autenticar pelo Face ID, a partir da frente, qualquer outro aplicativo que eu tenha que digitar a senha, me parece péssimo. Não importa se ele é do banco ou não, ele pode ser de absolutamente outro segmento, mas porque a minha régua, como pessoa, ela mudou de lugar. E agora eu vou colocar pressão em outros pontos e criticar outras indústrias ou aplicativos nesse exemplo, para que eles também subam a sua performance. Então, eu como pessoa, eu passo a ter expectativas diferentes e a comunicá-las para qualquer um com quem eu me relacione, inclusive nas redes sociais. Né? Para terminar agora... Então, a gente deixou a difícil para você. Não, até porque você é o nosso anfitrião, mas é para todo mundo. Mas, assim, é sério, gente, a gente precisa sair daqui não com respostas e a gente não pode sair daqui confortável. A gente tem que sair daqui muito incomodado. O cenário é complexo, o mundo está complexo, tem uma sobreposição. Muito do que a gente falou aqui é básico. Muito do que a gente falou aqui é o dia a dia. Existe uma sobreposição de tecnologias. Essa semana eu fiquei testando muito a Alexa. E eu fico imaginando, no mundo de IoT, no mundo ainda mais automatizado, a gente falava sobre isso. Eu queria falar um pouco das consequências aqui, de que se eu não cair na real ainda sobre tudo isso, das consequências, porque o tempo está passando. O que pode acontecer com a minha marca e com a minha empresa, eu não estou falando especialmente da aplicação do conceito, mas se essa visão do todo e da jornada, de fato, não for algo real para mim, entende? Esse é o ponto. Quais as consequências daqui em diante, se a gente não só resolver o básico, como ficar mais atento, para a gente sair daqui provocado nesse sentido? A gente não tem discutido as consequências desse processo todo, né? Inclusive da geração Z, Y, sei lá como é que chama agora, dessa ansiedade toda que está em volta disso. O ponto é que a hiperconectividade fez com que a gente tivesse mais opções. E quando você tem mais opções, você se torna menos tolerante, até mesmo nas relações interpessoais, né? Isso é qualquer motivo negativo, o David falou sobre isso na apresentação dele, é motivo de ruptura. E o brasileiro valoriza muito essa relação, esse atendimento de excelência. Então, seguindo dessa linha da isenção de fronteiras e da pouca discussão das consequências de tudo que está acontecendo, é de fato de se preocupar. Eu estive na conferência do Gartner, Martinelli também estava lá, em San Diego, não é isso, Martinelli? E teve um dos palestrantes focados na parte de talent sourcing, de recursos humanos e aquisição de talentos, e se discutiu muito que uma das profissões prováveis do futuro mais em moda vai ser terapia. Terapia não digital, sabe? Você aprender a viver como os caçadores-coletores, talvez, né? Alguma coisa do gênero. Porque a gente não sabe quais serão as consequências. O presente parece que ele urge, né? Mas é tão difícil viver o presente hoje em dia que é uma coisa incrível. A gente faz múltiplas coisas ao mesmo tempo. Eu imagino que você deve estar pensando aí que você não respondeu um comentário agora no Facebook, não é isso? Que você esqueceu. Você está pensando em outras coisas. Você não está vivendo 100% o momento. É difícil a gente viver isso. E pouco se discute essa consequência dessa digitalização toda, né? Especificamente agora eu estou pensando em passar a bola para a Érica. Érica, complementa essa questão lá na RD, esse olhar para o futuro. Assim. Não, você sabe que eu estava pensando aqui, só para complementar aqui nesse gancho final dele. A gente tem uma cliente que acabou virando nossa parceira, né? Não vou fazer o merchan dela aqui, mas ela criou justamente, ela é uma engenheira, ela não é uma psicóloga, mas ela criou uma plataforma que conecta psicólogos às pessoas. E essa conexão pode acontecer virtual, então a consulta pode acontecer virtual, ou simplesmente achar o psicólogo com o melhor perfil para a sua necessidade, para marcar consulta presencial.
E ela começou com B2C, agora é B2B, por isso que ela é nossa cliente, né? Nós temos um programa de bem-estar na RD, então esse é um dos benefícios que a gente oferece para a nossa equipe. Eu acho que é muito nessa linha, a gente vê que a questão, esse sentimento overwhelming que as pessoas têm no momento, essa necessidade de estar presente em tudo, o conceito de work and life balance mudando muito, né? Você fazendo, de repente, uma coisa pessoal no meio do dia, está trabalhando no fim de semana, e tudo conectado, né? E como que a gente se prepara mentalmente para desconectar de uma coisa, conectar de verdade e estar presente, né? Olhar de consultor, para a gente terminar. É que já acabou o tempo. Não, mas por favor, por favor. A gente tem um Consultor chorinho, é por tem um hora, chorinho né? do outro painel, mas tem um chorinho do outro painel. Tá bom. Você falou do risco, né, das empresas. Eu acho que o risco, no final, é ser disrupted, né? Uma vez que as fronteiras elas já não estão aí, se você não presta atenção em para onde que está indo esse cliente, qual que é a sua jornada, o que ele está demandando, e fica olhando só para dentro de casa, para a sua pesquisa e desenvolvimento e focado no seu produto, será que não vai vir alguém de fora e mudar o seu negócio completamente? É o que a gente viu nos exemplos clássicos, acho que você falou, né, Manuel? Você está falando de Uber, etc. Mas é o que todo mundo está correndo o risco de passar, né? O mundo ele está pedindo coisas diferentes. A gente, como pessoas, a gente está sinalizando coisas diferentes. Se uma empresa não responder, pode ser que outra responda. David, Érica, Manuel, muito obrigado. E para não dizer que a gente não falou de Uber, eu vou terminar essa semana, e é muito louco isso, gente, mas também é para a gente sair daqui refletindo. A gente está falando de experiência, humanização. Essa semana gerou uma polêmica por causa do teste do Uber de ter a opção de não conversa. É muito louco, né? E eu termino com isso. Assim, a gente falou tanto de humanização, tanto de experiência, tanto com diálogo, e aí tem um teste nesse sentido. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado pela paciência de vocês. Obrigado.